Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio de UbaCast. Meu nome é Misael, sou jovem aqui da Igreja Batista Ponte Preta. E eu sou o Andriel também, jovem aqui da Igreja Batista de Ponte Preta. E hoje nós estamos com o nosso missionário, Jean e... Jean, que é membro da comunidade Batista Vida, faz parte da Coalizão Brasileira de Esporte, embaixador da FCA e também missionário da Convenção Batista Carioca. Isso aí. Jean, pra gente começar, a gente separou algumas perguntas aqui. A gente viu que além de missionário, você é faixa preta de Muay Thai, já compete no boxe, técnico, tem projeto no Ligase. Mas antes disso, vou começar com uma pergunta. Quem é Jean Márcio, além do título de missionário técnico? Como você se identifica? Um servo de Deus, um amante do Senhor, um apaixonado por Deus e por tudo que Ele faz. Beleza, o senhor falou um pouco antes que o senhor começou no futebol, né? Que o senhor foi pra São Paulo e tal. Com 17 anos, o senhor falou o seu coração. E qual que foi esse transformar o senhor pro senhor? É muito legal a gente poder falar sobre isso, porque o esporte está na minha vida desde sempre, né? Eu tive uma mãe que foi atleta, no melhor clube do Rio de Janeiro. A gente sabe que estamos em outro patamar, né? Não preciso falar mais nada. E a minha mãe foi atleta de algumas modalidades. Então, como uma criança nascida e criada dentro da comunidade, minha mãe procurava envolver a gente com uma série de coisas, e inclusive o esporte, para que a gente não ficasse ocioso dentro da comunidade, não ficasse desocupado. Então ela procurava de alguma forma envolver a gente dentro dos esportes. E eu comecei a trabalhar desde muito cedo e já trabalhar dentro de um esporte, do tênis. E com 12 anos eu iniciei, nunca ninguém tinha me ensinado, nunca tinha tido nenhuma preparação física. Eu simplesmente lembro que era um dia chuvoso, eu botei uma camisa de manga comprida e fui para a praia correr, porque eu pensava em começar a me preparar para tudo aquilo que eu sonhava dentro das modalidades esportivas, dentro do Muay Thai, dentro do futebol, que eram assim os carros-chefes que estavam na minha mente ali, no meu coração. Já tava com a mente decidida, né? Sim. Decidiu ali. Eu brinco que o esporte salvou a minha vida. Porque o esporte, ele me tirou da criminalidade, o esporte, ele me tirou da vida de drogadição, ele me tirou porque ele não permitiu que eu entrasse. Que me manteve focado no meu sonho, me manteve focado naquilo que eu queria, que desde uns 8 anos de idade aproximadamente eu vi um desenho na televisão e eu olhei aquilo, falava de um faixa preta de Muay Thai, e eu não sei de onde eu olhei e aquilo entrou no meu coração. Eu falei, cara, eu quero ser aquilo ali. Quero ser faixa preta de Muay Thai. Vi as dificuldades que ele tava ali no treinamento e eu falei, cara, é isso aí que eu quero para mim no futuro. Então, isso ajudou a forjar minha mente, me manter focado. E as outras coisas que iam aparecendo na minha vida, eu ia tirando. É óbvio que dentro desse processo tem a educação dos meus pais, né? Eu gosto sempre de frisar que eu não nasci num lar cristão, porém o esporte, por isso que eu falo que Jesus utilizou o esporte para que eu mantivesse a minha vida focada, mantivesse meus sonhos, mantivesse os meus objetivos, e graças a Deus eu alcancei. Legal que a mãe do senhor, ela teve essa estratégia, né? A gente mora numa comunidade, a gente mora talvez num bairro difícil, de fácil acesso a coisas erradas. Então, vou botar o Jean nesse caminho para pelo menos o Jean desenvolver um lado esportivo melhor. E acabou que a sua mentalidade também foi junto, né? Pô, isso aqui vai me atrapalhar no meu esporte, isso aqui vai me tirar de foco. E é interessante porque hoje a gente vive numa sociedade onde as crianças são mais atacadas, né? Então é bom saber que os pais podem usar os esportes, a natação, o tênis, como forte concorrente a eles não seguir esse caminho errado. O esporte, eu brinco, sou um cara muito brincalhão, e eu sempre falo que o esporte é a melhor opção para qualquer criança e adolescente. Por exemplo, um bom praticante de esporte, se ele quer chegar em algum lugar, ele precisa se alimentar bem. Sim. Ele precisa dormir bem. Ele precisa ter uma vida saudável. Ele precisa dormir cedo. Se ele quer realmente encontrar respostas e resultados. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que toda
todo jovem adolescente, ele precisa de uma prática esportiva de pelo menos 1 hora por dia para um bom desenvolvimento, né? Um desenvolvimento saudável. Então, quando você vai buscando essas informações hoje, a gente já tem comprovações científicas que a criança, adolescente neuroatipo, melhor coisa que tem para um bom desenvolvimento dele é colocar ele dentro de um esporte, onde ele desenvolve foco, onde ele tem muita repetição, isso ajuda no comportamento dele, ajuda no relacionamento dele com outras pessoas. Então, o esporte, você só ganha quando você está envolvido com o esporte. Você não perde nada, porque você tem que ter disciplina, você tem que ter respeito, né? Dentro das artes marciais, você primeiro aprende a respeitar o teu mestre, né, o teu professor, e naturalmente todo bom mestre ensina aquela criança e adolescente a respeitar os seus pais. E a referência de respeito, a referência vira esse mestre e esse professor. A gente sabe que tem informações que tem alunos e atletas que muitas das vezes obedecem mais os seus treinadores e professores do que os próprios pais, porque eles aprendem isso dentro da academia ou dentro do esporte onde eles estão inseridos. Isso também eu agora tô fazendo jiu-jitsu, né? Sim. E aí, às vezes, eu fico meio bolado, né? Porque eu tô apanhando. Eu tô lá apanhando. Aí fico no ego, mas depois eu abaixo e eu falo, não, tem que voltar aqui a cabeça no lugar, que tá todo mundo treinando, tá todo mundo aqui querendo melhorar, ninguém que tá competindo, né? Exatamente. E como você falou que você não foi nascido em berço cristão, né? Eu queria saber, a gente tava trocando uma ideia mais cedo, você falou que começou pelo futebol e ali você conheceu Jesus. Eu queria saber como é que foi essa transformação, se não me engano foi com 19 anos ali que você se converteu. Como foi essa transformação de vida? Quando a gente é criança, eu acho que um dos maiores presentes que eu aprendi da minha avó, que não era cristã, mas era uma mulher muito temente a Deus, ela me ensinou a rezar. Só que essa reza, ela se tornou uma oração. E a minha prática de oração é o que eu procuro dentro do projeto onde eu trabalho e desenvolver com os meus atletas. Você não tem que chegar a Deus preocupado com o que você vai pedir. Você não tem que chegar a Deus preocupado com o inferno. Você tem que chegar a Deus preocupado com quem Ele é. E Deus é Pai. Deus é amigo. Deus é teu protetor. Se você conseguir entender isso, a tua prática de oração se torna algo prazeroso, se torna algo natural. Então, esse ensinamento da minha avó foi o principal fator que me levou a Deus. Eu comecei a entender, entre 13 e 14 anos, que Deus me ouvia e que falava comigo. Ele não só me ouvia, mas ele me respondia. Eu, aos 14 anos, na minha cama, já com esse início de desenvolvimento esportivo, já tinha passado pela peneira do Flamengo, já tinha tido algumas experiências, 3 meses ali jogando no Flamengo e tal, participando daquela peneira. Aos 14 anos, eu deitado na minha cama, eu vi que eu tinha chegado de um baile, de uma festa. E assim como a história de Samuel, uma voz falou comigo, se entrega pra mim. E eu falei, caraca, tô maluco. Comecei a procurar aquela voz, eu não sabia dessa história. Hoje eu digo a história de Samuel porque hoje eu conheço, mas eu não conhecia a história. E aí, fiquei assim preocupado, envolvido com algumas, né, a família envolvida com algumas outras coisas e tal. Eu falei, cara, que voz é essa? Falei, pô, tô doido, né? Tô doidão. Aí comecei a procurar, não vi nada. E aí continuei e voltei a orar. E ali naquele momento eu vi pela segunda vez. Quando eu ouvi pela segunda vez eu ainda me assustei um pouco, mas aí vi aquela sensação que sou eu. E eu entendi que era a voz de Deus. E aí eu comecei a conversar com ele, assim, bater papo mesmo. E eu lembro que, assim, eu lembro só do final do papo, eu falei, poxa, senhor, vamos fazer o seguinte? Pô, não vou me entregar pro senhor agora, não. Pô, quando eu tiver 100 anos, pô, aí a gente assina um contrato. Na minha cabeça era algo assim, sabe? A gente assina um contrato e tal, pô, já deu por viver pra caramba, pô, já fiz tudo que eu tinha que fazer, conheci várias mulheres, já fiz não sei o quê, a cabeça de um adolescente que tá crescendo. E aí passou aquele momento, eu falei, caraca, beleza, já fechei o contrato com Deus, já sei com 100 anos, pô, já tem um compromisso, né? Já, pá. E aí passaram-se alguns anos, a minha vida sempre foi muito cercada de alguns sinais de Deus. Eu lembro que aos 16 anos, mais uma vez, era sempre esse momento, independente de onde eu tinha chegado, eu não era cristão, de baile, de festa, então onde eu chegava, eu deitava na minha cama e começava a orar. E aí, pela segunda vez, aconteceu a mesma coisa. Aquela voz disse, entrega pra mim. Eu falei, caramba, Senhor, mas eu tô muito novo. Pô, vou fazer o seguinte então, Senhor. Pô, com 100 não, mas pô, com 98.
Pô, fechou, a gente não fala mais nisso. Cara, com 90... Gente, é sério isso, cara. Eu fico rindo e eu conto isso. Caraca. Cara, um adolescente, você vê que a gente não tem muita noção mesmo. Adolescente viaja muito, 100 anos, cara. Você nem hoje, eu não sei nem se eu vou chegar a isso. Mas na minha cabeça eu falava algo com tanta convicção que aquilo era uma verdade pra mim. Que eu ia viver até aquela idade. Beleza, Senhor. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange. E eu consegui bolsa, que era um dos maiores sonhos. Eu primeiro entrei na capoeira com bolsa, eu não queria fazer a capoeira. Com 15 para 16 anos. E eu sabia que aquilo era uma graça de Deus, porque há muitos anos atrás você conseguir bolsa em qualquer academia era um milagre, não era uma coisa que existia. Eu sempre muito pobre, né? Dentro dos meus sonhos, sabia que seria difícil. Tanto que eu já vinha procurando uma academia de Muay Thai e eu não achava. E quando achava era algo muito caro, fora da minha realidade, eu não tinha como pagar. E ali eu comecei na capoeira com um grande amigo meu, que depois disso, ele foi, depois de um bom tempo, né? Depois desse, hoje ele tá na França, dando aula de capoeira. Wagner, um grande amigo. E ele me convenceu, cara. Eu não queria. Ele, pô, cara, você entra na capoeira, Muay Thai é perna e mão. Pô, quando você entrar no Muay Thai, tu já vai estar num outro nível de perna e tal. E eu... Caraca, é mesmo que você tá falando é real, cara. Pô, beleza, faz sentido. Falei, tu me convenceu. Na verdade, ele queria uma companhia pra ir pra academia com ele, de capoeira, que era em Copacabana, né, do falecido mestre Peixinho. E aí a gente foi ali, eu fiquei 2 anos na capoeira, até que apareceu uma oportunidade, um vizinho meu, Jean, consegui um amigo meu que é a segurança do clube. E aí ele, cara, ele vai dar uma bolsa pra mim. Mas eu falei de você, ele vai dar bolsa pra mim e pra você. Caraca, não acredito. Eu fiquei doido assim, eu sabia que era Deus. Isso era uma convicção que tinha, que era Deus que tava... A bolsa não era integral, ele falou, a gente vai pagar uma parte, vamos ter que comprar os materiais, a gente já trabalhava, adolescente, mas já fazíamos, né, os nossos trabalhos. E aí eu falei, cara, fechou. E eu comecei a treinar, saí da capoeira, que não era... Quase dei um graças a Deus, né? Ainda bem que eu saí daqui. Eu curto até hoje. Já utilizei isso como ferramenta para discipulado e para evangelização quando eu estive na África do Sul. A gente atraía as pessoas com a capoeira e ali eu utilizava aquilo para poder falar do amor de Jesus para as pessoas. E foi muito interessante que eles curtem a capoeira brasileira, né? E aí enganjei no Muay Thai, mas assim, com muito foco, e fui galgando coisas muito rápido. Por quê? Por causa da capoeira, que já tinha me ajudado. E quando o pessoal estava no beabá, na utilização de perna, que é muito difícil, eu já tinha avançado bastante por causa da utilização da capoeira. Então o esporte, nesse sentido aí, foi fundamental. Se completou, né? Exatamente. Foi um passo a passo ali de preparação. Deus, ele é muito presente no esporte. Igual você falou do futebol, eu lembrei. Quando a gente é mais novo, tem bastante campeonato. Você foi em São Paulo, né? Sim. É isso, São Paulo. Eu tive um campeonato também no interior de São Paulo. Guarani de Campinas. Interior de São Paulo. Aí já aquele lance que a gente fica em alojamento, né? Escola. E ali tinha por volta de, 300 pessoas. E aí a gente começou a fazer um culto no quarto. E a gente falou, pô, vamos orar toda noite. Beleza. E aí aquilo foi expandindo de uma forma do quarto e a gente foi pra um pátio da escola. E eu lembro que no último culto que a gente fez, tinha por volta de 150, 200 pessoas, assim. E aí lá a gente conseguiu ganhar vidas pra Jesus. E ali foi o momento que eu vi que Deus estava com a gente ali. Sim. Independente se a gente tá... O esporte, ele abrange isso, né? Deus está presente em todos. É muito legal, ouvindo você falar, quando Jesus, ele entra na minha vida aos 19 anos, e eu não queria, mas a Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange. E aos 19 anos eu me sentia constrangido por tantas coisas maravilhosas que eu sabia que Deus estava me proporcionando. Eu tinha ido para São Paulo para jogar futebol, né? A coisa não tinha funcionado como eu imaginei, voltei frustrado, já tinha me tornado campeão amador de boxe. Então as coisas iam... Quando eu comecei a ver na Bíblia, eu esmurro como não quem esmurra o ar, eu corro, mas não como quem não tem uma direção. Você vê que Paulo era um amante do esporte. Diversas passagens bíblicas relatam algum tipo de atividade esportiva comparando a vida cristã com a prática de esporte. Né? Acontecia de 2 em 2 anos os Jogos Istmicos, né, em Corinto. Então... Paulo, ele aproveitava esses grandes eventos para poder entrar naquela cidade e poder utilizar, às vezes, até a profissão dele
para um grande evento, atrai pessoas de todo o mundo, de todo lugar, como é hoje a Olimpíada, como é a Copa do Mundo, e essas pessoas reunidas, ele aproveitava o momento para estar também ali no meio daquele povo compartilhando o evangelho. Então, você fizer um aprofundamento bíblico, você vai ver que tem diversas passagens que Paulo utiliza a prática esportiva para exemplificar algum contexto cristão. E isso quando eu vi isso, caraca, o esporte tem tudo, a Bíblia e a vida cristã tem tudo a ver com as práticas esportivas. E eu ficava cada vez mais encantado quando eu ia descobrindo isso dentro da Bíblia, né? Dentro da palavra. E, tipo, depois desse despertar, né? Desse falar do Senhor com o Senhor. Com você, pode ser com você. Não, com o Senhor. Tão jovem. Vamos manter o Senhor. E aí, o que o Senhor fez? O Senhor se vinculou a alguma igreja? O Senhor... Confesso a você que eu fiquei muito encantado. Porque eu falava assim, cara, por que eu não me entreguei antes? Essa era a minha fala. Por que eu não me entreguei antes? Sim. A gente fica tentando correr de Deus, né, cara? E eu falei assim, cara, eu preciso entender o que Deus tem pra mim. Se ele tá me chamando, porque eu achava tudo que eu tava envolvido e as coisas maravilhosas. Eu já tava dando aula em academia, eu tinha um trabalho secular, minha vida financeira tava legal, né? Eu tinha uma namorada, então tava tudo estabilizado, tudo muito bem. Eu não vi um motivo, que as pessoas procuram um motivo para entregar a vida para Jesus, né? Algum problema, alguma coisa. Eu via que Deus estava me chamando realmente. E eu precisava entender o que ele tinha para mim. E como eu procurei fazer isso? Eu preciso mergulhar para o manual dele. Sim. E comecei a mergulhar para dentro da Bíblia para tentar entender. Quando eu digo mergulhar, é mergulhar mesmo. De ler a Bíblia todos os dias, mais de 15 horas por dia, porque o meu trabalho me permitia isso. Muitas das vezes eu lembro que minha mãe ia no meu quarto de madrugada, ela, o que você está fazendo? Tô lendo a Bíblia. E ela, vai dormir, garoto, você tem que trabalhar amanhã. Eu falei, não, mãe, mas tá tudo bem. Porque eu ficava revirando a Bíblia, tentando entender o que Deus tinha para mim, por que ele estava me chamando. Eu entendia que ele tinha um trabalho para mim. Eu nunca me vi como um crente, vou usar o termo comum, como um crente qualquer. Inclusive eu briguei com Deus. Falei, Deus... Antes eu não queria me entregar, né? Vocês lembram disso? Dos 100. Eu falei, Senhor, se o Senhor tá me chamando é porque o Senhor tem uma coisa séria comigo. É uma coisa grande que é maior do que o que eu tô fazendo hoje. Já tava na academia. Uma boa parte dos meus sonhos ainda não tinha me tornado faixa preta aos 19 anos, mas já estava dando aula na academia. Já estava muito próximo disso. Então, assim, tinha acabado de ter sido campeão amador de boxe. Tava tudo assim num nível... hard de sonho, assim, dos melhores momentos. Falei, é porque tu tem algo maior. E se tu tá me chamando, foi o termo que eu usei, tá, irmãos? Eu não quero ficar sentado no banco, ficar batendo palma pra maluco dançar, não. Na minha cabeça, naquela época... Muito esportivo, né? Quem ficava sentado no banco assistindo o culto, pra mim, eu não era chamado pra aquilo. Isso não era pra mim, era o que eu acreditava. Então a minha vida, até desde a minha conversão, foi algo muito entendimento de um serviço. Que Deus estava me chamando para um serviço do qual eu não consegui parar mais. E eu confesso a vocês, de vez em quando eu falo assim, caraca, por que eu fui falar aquilo? Assim, eu não tenho nem mais como voltar atrás. Porque agora já foi, a palavra lançada, né? Então às vezes eu agradeço a Deus por tudo que eu estou envolvido. Às vezes sou obrigado a dizer uns nãos, que eu falo, Senhor, não tem como encaixar mais nada na minha vida agora. Mas sou muito feliz e eu acho que é isso. Quando eu entendi que Deus estava me chamando, eu não entendi que ele estava me chamando porque eu estava com medo do inferno. Eu não entendi que ele estava me chamando porque eu ia me tornar o cara. Mas eu entendi que ele estava me chamando porque ele tinha uma missão. Que precisava que eu fizesse parte daquilo. E nunca me vi especial por isso, não. Muito pelo contrário. Eu me via como alguém chamado para a realização de um serviço. Né, para estar ali servindo a ele. E aí vem tudo isso aí. Legal. E aí o senhor não se vinculou a nenhuma igreja até o momento, né? Não, me vinculei. A minha entrega para Jesus já foi uma coisa fora da caixinha. Por quê? Porque tinha um culto que acontecia toda sexta-feira no meu ambiente de trabalho, numa sala que eles alugavam. E aí, aquela coisa que eu ficava tentando correr de Deus, né? Vinha aquela irmãzinha com folheto, falava, caraca, não vou receber o folheto não, que toda vez que eu leio o folheto, Deus fala comigo. Mas também, quando eu receber o folheto, não vou jogar o folheto fora, porque, pô, mano, maior falta de respeito.
tá bom, você não vou jogar fora não. Não vou ler, não. Dobrava o folheto, jogava no Dobrava bolso E deixava. e depois esquecia lá, né? Ou então tirava do bolso, botava assim em cima da estante. Não vou ler, não vou ler, não vou ler, porque Deus vai falar comigo, não vou ler. Então eu ficava nessa correria. Mas recebi Jesus nesse lugar e foi algo assim, anormal, fora da caixinha, não só pelo local, como a forma. Eu ia pro culto, eu era muito grato, sempre fui um jovem muito grato a essas coisas todas maravilhosas que estavam acontecendo na minha vida. Mas ali eu falei, cara, eu preciso ir agradecer. Eu preciso ir agradecer. Então me convidavam às vezes para esse culto, no trabalho disse vários nãos, até que um dia o diácono Naomi falou, vamos, gente. Eu falei, não, eu vou, cara, preciso agradecer. Fui no primeiro, se eu não me engano, segundo ou terceiro, eu lembro que eu ouvi a palavra, foi como se apagasse tudo. Quando eu olhei, assim, eu tava lá na frente, de pé, levantando a minha mão para Jesus. Eu não entendia como eu tinha chegado até ali, porque eu não me vi saindo do meu lugar. Eu lembro que eu olhei assim pro lado, eu tipo assim, como é que eu cheguei aqui? E eu tava ali na frente, falei, agora que eu cheguei aqui já era. Agora... E aí, a partir daquele momento, eu entreguei minha vida para Jesus, com 19 anos, e o líder daquela reunião, ele foi muito sábio. Ele falou, Jean, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. E eu lembro que eu visitei uma igreja, que eu não quero falar denominação para não... E eu não fui muito bem recebido, me senti muito mal, porque eu fui na igreja que era mais próxima à minha casa e eu vi que coisa, eu falei, caraca, não foi legal. Não é isso aqui. Entrei na igreja e saí, pô, ninguém falou comigo, ninguém me deu um bom dia, ninguém me deu boa tarde. Eu entrei de uma maneira, assisti o culto, saí da mesma maneira, sem parecer que eu era um fantasma ali. E aquilo me chocou muito, porque eu não esperava que aquilo acontecesse. Falei, cara, aqui eu não volto nunca mais. Aqui eu não volto mais. E aí Deus foi muito bom, porque o meu vizinho era cristão e ele me convidou no final de semana seguinte, tinha um culto jovem na igreja Maranata de Copacabana, Maranata missionária. E a partir daquele momento que eu fui, era um culto jovem, você imagina, né? Jovem num culto jovem ali, aquele ambiente já totalmente diferente, constante, bateria, não sei o que. Caraca! Pronto, aqui que eu vou ficar. Já no domingo seguinte, já me matriculei na escola bíblica dominical e levei um amigo meu, que era do basquete, Léo. A minha vida sempre foi cercada assim, dessa galera que tinha cabeça diferente. O Léo se tornou jogador de basquete profissional, foi morar nos Estados Unidos, hoje voltou já pro Brasil, um grande amigo, se converteu nessa mesmo período, ele começou a ir na igreja comigo, e se matriculou na escola bíblica junto comigo, e o Wagner, que é esse outro amigo também, a gente foi tipo na mesma leva, nos membramos na igreja Maranata e começamos a frequentar a Maranata de Copacabana. Caramba. E é interessante, né? Porque, tipo assim, Deus da reza virou oração, depois virou incômodo. Aí no trabalho teve um culto e o senhor se converteu lá. Sim. Aí o senhor foi numa igreja que não foi bem recebido, não foi abraçado, a igreja não trouxe pra perto. E aí depois o senhor é chamado por outra pessoa, aí de novo em outra igreja. Sim. Tem um fator aí importantíssimo nesse período, quando eu estava em São Paulo jogando futebol no Guarani, ali naquele 1 mês e pouco período de experiência, tinha uma reunião dos atletas de Cristo. E ali Deus tinha falado algo ao meu coração. Eu não sabia qual era o resultado, eu achava até que já estava aprovado, que já estava tudo certo, mas veio uma palavra que me deixou com a orelha em pé. Falou, se não acontecer, mas foi algo que... Não, minto. O rapaz falou, mas aquilo caiu no meu coração. Eu falei, pô, o que eu tô pensando nisso? Ele falou assim, pode ser que você não seja aprovado aqui, porém entenda que Deus tem propósito em tudo. Cara, aquilo encaixou no meu coração, sabe? E eu falei, caraca, com 17 anos... Com uma visão já... eu falei, pô, tá estranha essa fala, por que eu gravei isso? Aí fiquei com aquilo, fui remoendo aquilo na minha cabeça. A minha primeira Bíblia, eu acho importante, foi dos Atletas de Cristo. Eu já tinha voltado pro Rio de Janeiro, eu conto essa história pro Alex Dias Ribeiro, que se tornou um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito, que é um dos fundadores dos Atletas de Cristo. E eu venho pro Rio de Janeiro, mas eu já tinha deixado meu endereço nessa reunião que eu participei, e eu recebo minha primeira Bíblia em casa. E eu fiquei encantado, com 17 anos, recebo minha primeira Bíblia no Rio de Janeiro. Foi lá em São Paulo. Fui evangelizado lá, nesse encontro, e recebo minha Bíblia. E aquela Bíblia foi fundamental para minha família. Não foi só para mim. O meu pai, que eu não sabia ainda, era dependente químico, e o meu pai, a partir do momento que a gente tinha a Bíblia em casa, aquela foi a primeira Bíblia que a gente teve dentro de casa, meu pai começa a ler a Bíblia e eu começo a ver algumas mudanças
algo diferente na vida do meu pai. E um dos pontos chaves, com um amigo meu faleceu, era um pouco mais novo que eu, e a mãe dele falou que Deus tinha falado com ela através de um texto bíblico, de Provérbios. E eu lembrei que eu tinha uma Bíblia em casa. Eu saí correndo para cá, falei, não, mas eu tenho uma Bíblia dentro de casa. Eu saí correndo, e naquele dia, várias vezes eu tinha lido a Bíblia e não tinha entendido nada. E naquele dia eu li a Bíblia e parece que os meus olhos se abriram e eu falei, caraca, hoje eu entendi. E aí, dali eu vi algo diferente nesse passo a passo que Deus foi fazendo comigo, de eu passar a entender a Bíblia, de Deus usar os atletas de Cristo, sabe? De ter sido tocado por Deus, da reunião que foi diferente, a presença de Deus ali naquele lugar. E é interessante isso, a gente pensar que nessa minha trajetória, todos esses meus amigos que estiveram envolvidos com esporte, 90% deles entregaram a vida para Jesus. É muito bacana hoje olhar para isso e que tem uma vida diferente sendo nascido e criado dentro da comunidade. Ah, bacana. Trazendo agora o esporte como uma ferramenta de discipulado, né? Desde os 12 anos você tá nessa caminhada do esporte. O que você pegou de bagagem desse tempo todo que você aplica hoje em dia para poder fazer esse discipulado com as pessoas e por que você acha que o esporte é uma ferramenta tão forte de discipulado e para poder espalhar a palavra de Jesus também? Primeiro que o esporte você cria grupo, você cria conexões. Sim. É muito importante a gente pensar, todo mundo tem um grupo da pelada, tem um grupo do vôlei, tem um grupo do basquete, tem o grupo do videogame, né? Você vai criando conexões. Jesus, quando ele caminhou com esses discípulos, ele se conectou com eles. O esporte, a primeira coisa que ele gera é essa conexão, ele gera esse relacionamento. As pessoas não estão conectadas a princípio por alguma outra coisa, estão conectadas pelo esporte. A partir do esporte gera relacionamento de amizade e a partir desse relacionamento de amizade você vai apresentando as verdades bíblicas. Por isso que eu acredito que o esporte é uma ferramenta fundamental. Segundo ponto que eu acho o esporte poderoso na questão do discipulado, todo atleta ele está dentro do esporte que ele quer aprender. Ele precisa de um orientador. Ele precisa de um líder. E quando esse líder é um líder cristão, independente da academia ou do esporte que ele está envolvido, ele tem a possibilidade de apresentar todos aqueles princípios e valores para aqueles atletas, independente de onde ele esteja. Uhum. Então são princípios e valores que estão dentro dele e que o atleta olha para ele e fala, cara, eu quero ser no futuro igual ao meu mestre. Sim. Eu quero ser no futuro igual ao meu professor. Eu quero ser no futuro... Por quê? Ainda existe hoje aquela coisa da criança olhar para o adulto e falar, caramba, ele é o meu herói. Sim. E a prática cristã dele vai fazer a diferença no dia a dia das pessoas. O esporte, por ser tudo isso, ele possibilita a conexão, ele possibilita uma liderança. Por isso que eu acredito que hoje não basta só o cara que está envolvido com esporte, o professor, o treinador, o faixa preta, o mestre, o sensei. Ele precisa ter caráter, ele precisa ter princípios e valores. Se dentro disso ele ainda tiver o cristianismo que agloba todas essas que eu acabei de falar, ele se torna um líder perfeito nesse contexto de princípio, caráter, valor e o cristianismo. E ele faz toda a diferença numa prática esportiva. Hoje tem dados como eu já falei, da Organização Mundial de Saúde, tem dados do IBGE, que as pessoas procuram o esporte por lazer, para fugir da ociosidade, para fugir de diversas questões. Ansiedade. E aí, a pessoa, só olhando para isso, a minha percepção, e eu sempre pergunto quando eu estou dando algum tipo de treinamento ou alguma coisa, toda a igreja, toda, sem exceção, ela devia ter alguma prática esportiva. Porque ela leva saúde, ela leva foco, ela leva companheirismo, comunidade, relacionamento, e é um clima perfeito para transformação em um bom ambiente dentro da nossa sociedade. Porque principalmente se leva saúde, nada mais o evangelho é do que a saúde, só que é uma saúde não só espiritual, que as pessoas pensam. Se você olhar em diversos contextos bíblicos, a Bíblia diz que se você for um homem glutão, bota a faca no seu pescoço. Que é importante. Por que a glutonaria é pecado? Porque é algo que não é bom. A gente não toca nesses assuntos. Então, muitas das vezes, existem questões claras na Bíblia que a igreja pode utilizar com o esporte para que os membros tenham qualidade de vida.
ela investe no ministro de música, ela investe no ministro da educação religiosa. Por que não investir num ministro de educação física? Sim. Para buscar qualidade de vida para os seus membros. Então eu acredito que dentro de tudo isso, o esporte se torna uma ferramenta perfeita para o discipulado, para a evangelização, porque atrai pessoas. Todo mundo na segunda-feira, o principal comentário que a gente vê nas redes sociais é quem perdeu, quem ganhou, alguém rindo de alguém debochando de alguém segue o líder, né? Sempre tem aquelas coisas, porque a nossa cultura está enraizada ao esporte. Existem dados que em grandes eventos esportivos, como Copa, como Olimpíada, a cada 10 pessoas, 9,8 tem algum tipo de envolvimento com o esporte. Mesmo quando ela não pratica, ela paga pro neto, ela paga pro sobrinho, pratica pro afilhado, ela vai ver a competição. Então, há algum tipo de envolvimento esportivo de uma maneira geral dentro da nossa sociedade. E a gente não pode esquecer que o esporte é uma linguagem universal. Eu jogo futebol aqui como posso jogar futebol no Japão. Sim. Eu trago um árbitro alemão e ele apita um jogo no Brasil. Porque é uma das linguagens universais. Então, a gente tem muita coisa dentro do esporte onde as igrejas poderiam estar utilizando, outras organizações e missões poderiam estar utilizando, e acabam orando a Deus pedindo uma estratégia quando elas já estão tudo aqui. A gente só precisa abraçá-las e começar a utilizar, né, no bom andamento e no desenvolvimento do discipulado e da evangelização. Bacana. E aí o senhor tem um projeto, né, no Morro do São João. Morro do São João? Morro do São João, no Engenho Novo. Ah, tá. Morro do São João, próximo ao Meia. Eu tenho um costume de dizer que aquilo foi, como sempre Deus faz comigo, foi um presente. Porque eu não tava, eu ainda estava dando aula particular de Muay Thai para alguns amigos e tal, fazendo algumas coisas, e só que eu já estava ficando meio saturado, aquela coisa de, né, teve um limbo aí de missões que eu dei uma parada aqui por algumas decepções e fui crescendo muito dentro do esporte. Eu tive uma escolinha de beach soccer na praia, e aí fui crescendo muito e tal. Dentro daquilo eu falei, cara, e o Espírito Santo vai apertando a gente, apertando. Você sabe que eu tenho uma promessa, que eu tenho algo na sua vida e tal. E eu falei, Senhor, então chega. Eu comecei a orar por um lugar. Falei, eu quero um lugar para eu estar te servindo integralmente. Não quero mais estar fazendo segurança secular, eu não quero mais estar dando uma aula, né, secular, eu quero algo para te... E eles oravam por uma pessoa. Então Deus respondeu 2 orações com uma tacada só, né? Aí eu iniciei um trabalho, tinha uma outra coordenadora, a missionária a Denise, trabalhando junto na época com o pastor Ulisses, com o Jeremy. E aí ele ficou durante um tempo, o pastor Ulisses e o Jeremy saiu, o Jeremy era um americano, e aí voltou para os Estados Unidos. O pastor Ulisses já tinha um compromisso com ela que ficaria 2 anos e depois passaria para uma pessoa dar continuidade. E ela, depois de um tempo, ela envolvida em outras missões maravilhosas, ela falou, Jean, ela teve confiança em mim, falou, a partir de hoje eu confio no seu trabalho e eu passo a coordenação do projeto para você. E já se vão 12 anos onde a gente está ali tentando passar toda essa história de esporte, toda essa história distante das drogas, toda essa história distante do crime. Eu tenho muito orgulho de conversar com os meus atletas ali e falar para eles, cara, que Jesus é bom e o esporte pode fazer toda a diferença na vida deles. E para mim eles são muito mais do que atletas. São meninos que se tornam filhos, são meninos que eu tenho uma afinidade muito grande no sentido de cuidado. Sempre busco parcerias, tem amigos que já nos conhecem há um certo tempo. Teve um grupo agora, no ano passado, dos Estados Unidos que veio e doaram 24 pares de chuteira lá para o projeto, 0. Então, assim, eu tenho alguns amigos que me procuram, que já conhecem, que já visitaram lá o projeto, que têm se envolvido, que têm estado conosco ali, fazendo coisas tremendas. Eu sempre falo, acabei agora, ontem, de doar para aqueles meninos uma questão que a gente ganhou camisas. E a gente pôde doar mais de 30 uniformes que eu recebi do grupo de americanos da FCA, que é uma organização da qual eu faço parte. E a gente pôde estar doando para aqueles atletas ali. E eu sempre falo para eles, cara, isso aqui não sou eu, não foi eu que comprei. É Deus que usa pessoas para abençoar o nosso projeto. Todo tempo eu falo isso para eles.
E a gente fez até um vídeo agradecendo a FCA por todas essas doações, e tem sido um tempo muito bom para mim poder servir aquela comunidade que eu não conhecia. Ninguém lá, às vezes a pessoa, mas como é que você foi parar no São João? Eu falei, Deus que me levou. Né? E poder servir aquela comunidade com uma série de coisas além do futebol. Hoje a gente tem reforço escolar. Tivemos há 2 meses atrás uma imersão, onde a gente traz diversos profissionais para estar servindo aquela comunidade, entregando documento para tirar carteira de identidade de graça, enfermeiro, né? E uma série outras de ferramentas para poder estar servindo aquela comunidade e mostrar que Jesus não é só o que a gente fala, mas o que a gente faz também. Tem sido legal. Bacana. Outra coisa, eu não perguntei ao senhor. O seu pai, ele se converteu após ele ler a Bíblia e ter aquelas pequenas mudanças? Como eu falei pra vocês, até os 19 anos eu não sabia que meu pai era usuário de droga. Eu falo isso com uma naturalidade, porque isso pra ele já né, ele fez aniversário agora, dia 28, fez 74 anos, né? E é interessante porque até aquele momento, até a minha conversão, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. O meu pai fugia da paternidade, ele tem uma história ruim, familiar, sobre o pai dele, então ele acabou replicando essa coisa comigo. Sim. Então ele era meu pai, eu sabia que ele me amava, mas a gente não conseguia se relacionar bem. Eu lembro que chegando num culto num domingo, eu vi que foi Deus, assim, eu pude desabafar e falar pra ele tudo que eu sentia de ruim, que ele nunca tinha sido meu pai aqueles anos todos, eu tava chorando muito, né? Que ele nunca tinha sido meu pai, que ele nunca tinha cuidado de mim, que ele nunca tinha se envolvido em nada na minha vida, que sempre quem se envolvia em tudo era minha mãe. E eu lembro que minha mãe ficou muito... que ela não esperava, e eu tava chorando compulsivamente. Eu lembro do rosto da minha mãe, ela com o olho desse tamanho, sem entender o que estava acontecendo ali. E eu não fiz aquilo planejado, organizado, foi uma coisa divina mesmo. Mas eu vi que naquele dia Deus sarou meu coração. E aí eu chorando muito, contando tudo isso pro meu pai em silêncio, ouvindo tudo. E ele falou assim, Jean, me perdoa, meu filho. Você é o único que pode me ajudar a mudar tudo isso. Vamos mudar essa história juntos. E Jesus já naquele momento, eu não lembro se recentemente meu pai tinha entregue a vida para Jesus. Isso. Recentemente meu pai tinha entregue a vida para Jesus. E a partir dali a gente já estava construindo uma nova história. Sim. Sabe? De vida, de relacionamento. Hoje eu cuido do meu pai. Amo meu pai profundamente. De vez em quando ele me estressa. Normal. Ele volta a ser criança, né? E a gente fica com aquele cuidado, proteção. Eu falo, caraca, pai, tu é demais, cara. Né? E hoje é gostoso ouvir teu pai te chamar de meu parceiro. Sabe? Eu me sinto muito orgulhoso. Minha irmã não gosta, né? Claro que ela não gosta de ouvir isso. Mas eu fico feliz de poder ter virado esse jogo com Jesus e amar o meu pai profundamente. Ele tava pra fazer uma biópsia hoje. Eu falei, Senhor, se essa biópsia for hoje, como é que vai ser pra estar no podcast? Vai ser uma correria. E aí foi adiado, por falta de uns exames que faltava chegar. Foi adiado. Eu amo meu pai. E, cara, é gostoso demais você ver o que Jesus faz na sua família quando ele entra. O poder de uma Bíblia dentro da família. Eu sempre gosto disso lá no nosso projeto. Né? O projeto não é meu, o projeto é do Senhor. Todo treino, a gente lê a Bíblia com os atletas. Todo treino. A gente não começa uma atividade sem a leitura bíblica com eles, porque assim como a Bíblia foi importante na minha transformação, eu entendo que quando eles estão lendo a Bíblia ali, é a oportunidade de Deus se revelar para eles. Já não é o Jean falando, é a Bíblia e o próprio Deus falando para eles. E eu tenho tido assim grandes surpresas com atletas de 10, 12 anos que estão lendo a Bíblia em casa, sozinho. E toda a família, todo atleta que precisa de Bíblia, eu não dou a Bíblia aleatoriamente, eu explico a importância da Bíblia. Eu falo, se você não vai ler, não leva a Bíblia para casa. Agora, se você quiser ler, não estou dizendo que você vai ler todo dia, eu falo. Mas se você amar a palavra de Deus, se você quiser, só você me pedir que a gente te dá. Então, toda a família do projeto, eu posso dizer para você que nenhuma delas não tem Bíblia. Eu recebo Bíblias quase que mensalmente para estar doando para as famílias, para amigos. Eu dou para outros projetos, quando às vezes eu tenho uma quantidade maior. Então, a gente procura, pela importância que a Bíblia teve na minha família, eu procuro sempre estar levando a Bíblia para as famílias que precisam, porque eu sei que Deus pode se revelar a eles diretamente a partir da palavra de Deus. Bacana. O senhor falou do projeto do São João, o senhor tem um trabalho também no Degase, né? Eu queria saber como é lá esse trabalho com o pessoal. Vai ser redundante falar que é mais um presente de Deus, né, cara? Vai ser redundante. Cara, o Degase pra mim foi
Eu chorei muito o primeiro dia que eu tava dentro da Gás. Por quê? Como a gente já relatou aqui, eu já relatei, eu sou nascido e criado numa favela, sou negro, sou pobre, mas não é por isso que eu tive que ir pro crime. E quando eu sentei com aqueles meninos, a primeira vez que eu olhei nos olhos deles, eu falei, cara, agora eu entendi por que Deus me conduziu até aqui e por que minha vida tem sentido. E quando eu sento com aqueles meninos, olho nos olhos deles, eu já tô fazendo esse trabalho há 1 ano e pouquinho, Sim. e eu falo, cara, Deus, agora minha vida faz sentido. Então, quando eu tô com aqueles meninos, eu sei que meu testemunho faz sentido para eles. Às vezes, quando eu brinco com eles, eu falo, olha aqui para mim. Aí eles estão meio um pouco constrangidos. Eu falei, não, cara, olha aqui para mim. E aí a gente procura descontrair, porque a gente precisa alcançar o coração daqueles meninos. Fala, eu tenho maior pinta de playboy, né? Fala a verdade. Ele, pô, que isso, tio. Pô, tio, você é igual a nós. Eu falei, então, exatamente isso que eu quero que vocês vejam. Eu sendo nascido e criado na comunidade pobre, eu não precisei ir pro crime para ter uma vida digna. Eu não precisei tirar nada de ninguém. E eu falo pra eles, eu tenho maior orgulho, sabe de quê? Eu não nasci num lar cristão, não. De nunca ter fumado maconha. De nunca ter cheirado. Porque eu não deixei ninguém fazer a minha cabeça. A minha família teve influência. Porém, o esporte me manteve focado. O esporte me deu direção. O esporte salvou a minha vida. Deus utilizou o esporte para salvar a minha vida. E vocês precisam achar o caminho de vocês. Deus já deu habilidade para vocês. Vocês foram criados com um propósito. Ou vocês acreditam que foi para isso aí que Deus criou vocês? Vocês estão aqui privados da liberdade. Porém, existem coisas muito grandes e profundas que Deus pode fazer na vida de vocês se vocês acreditarem, ou se vocês entenderem que existe outro caminho, com trabalho, com jovem aprendiz, com estudo, que podem conduzir vocês a uma vida melhor, a um bom cidadão e a ter uma qualidade de vida em família. Porque como vai ser quando você montar a sua família? E seu filho olhar para você, você acha que seu filho vai ter prazer quando a professora perguntar na escola, seu pai trabalha com o quê? Qual a profissão do teu pai? Você acha que ele vai dizer quem você é, o que você é? E aí a ficha deles começa a cair. E é muito legal a gente acabar aquele atendimento e ver algum daqueles meninos nos procurar. Falar, tio, o senhor me convenceu, eu quero mudar de vida. Quero viver. Se você conseguir, eu falo para eles, se vocês não conheciam ninguém até hoje, eu sou prova. E você pode olhar para mim, ó, lembra daquele negão lá que veio aqui falar com vocês? Então, eu sou prova que existe uma vida diferente e boa esperando vocês distante do crime e da criminalidade. Vocês podem olhar para mim que não nasceu num lar cristão, porém que fez boas escolhas. Não deixei ninguém escolher nada. Tive problema com o pai, tive problema com a minha mãe, tive diversos outros problemas. Mas eu fiz minhas escolhas. Eu não deixei ninguém escolher nada por mim. Então, quando eu falo para mim, não é exagero e não é uma falácia, não é uma frase de efeito dizer que estar no Degase é olhar para minha vida e ver que ela tem sentido. Sabe? Que Deus me criou com propósito. Que tudo que eu faço e que eu olho para mim, que eu passei, se torna um propósito real quando eu sento diante daqueles meninos e falo para eles, olha para mim, assim como o Paulo em algum momento ele falou, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, eu falo, cara, olha aqui para cá, eu consegui vencer dentro da favela. Porque o que é vencer? É você conseguir chegar numa determinada idade. Depende de cada um tem uma visão do que é ser vencedor. É você chegar e você ter seu carro, você ter a sua família, você ter o prazer de dizer que você nunca fumou, que você nunca cheirou, que você nunca usou droga nenhuma, que o esporte foi fundamental. Isso não é ser um grande vencedor? Sem contar outras coisas, mas eu tento mostrar para eles que, cara, tem como você ter uma vida saudável e ser um cidadão, né, distante da criminalidade. Então, estar com eles ali, para mim, é uma bênção. Toda vez que eu tô com eles, e tô ali para proclamar, sinalizar o reino de Deus, mas eu fico feliz se a gente conseguir só mudar o comportamento de alguns meninos daquele, a gente já começa a criar a perspectiva de uma sociedade melhor. Porque muita gente quer a sociedade transformada. Todo mundo quer uma sociedade melhor e transformada. Mas é diferente você ser essa transformação que a sociedade precisa, ser esse instrumento. Eu brinco e às vezes falo em alguns treinamentos que eu estou dando, ou algum
a igreja que eu estou pregando, compartilhando de alguma história, eu falo que Deus, ele não muda o mundo. Deus muda pessoas. E pessoas transformam o mundo. Porque se você imagine você estar vivendo em um bar, em um local, e dentro daquela realidade as pessoas todas elas estão com a mente transformada. Ainda que tenha um bar ali do lado. Mas as pessoas com as suas mentalidades transformadas, naturalmente aquele bar vai fechar. Sim. Porque eles começam a ver que aquele tipo de vida não faz parte do cotidiano, sabe? Do dia a dia. A gente sabe que o pecado jaz no mundo, e o mundo jaz no maligno. A gente sabe de tudo isso. Mas e assim como Deus acredita que as pessoas, não todos, mas que as pessoas, ele veio para todos. Mas que as pessoas que aceitarem esse propósito de terem a vida transformada, eles transformam como foi transformada a minha família, eles transformam como foi transformada a vida do meu pai, transformada a vida da minha mãe, a minha vida, mesmo tendo uma qualidade de vida muito boa, como a minha vida foi transformada depois que eu entreguei a vida para Jesus, e hoje eu procuro levar essa transformação para o Degase, para o projeto, para todas as coisas que eu estou de alguma maneira envolvido. Bacana. E isso é uma chave muito importante, né? Porque eles crescem numa realidade com a mentalidade ruim, uma mentalidade de repetir, assim como o pai do senhor repetiu os passos do pai dele. E aí aparece o Jean lá, diferente, nascido na mesma realidade, com uma perspectiva toda diferente, uma realidade diferente, apresentando um Jesus que transforma, abre a mentalidade, né? E assim, tem alguém, um caso específico de algum adolescente para adolescente que marcou a vida do senhor? Cara, teve alguns. Uma das coisas que ao longo desses 1 ano eu leio e estudo um pouquinho sobre orfandade e a influência dela na sociedade. É um dos carros-chefes de uma dessas organizações que eu faço parte, da Coalizão Brasileira de Esporte. Tem um livro, inclusive, chamado O Mundo Precisa de um Pai. Ele traz muitas informações, o que a falta de um pai pode ocasionar na vida dessa pessoa e naturalmente dentro de uma sociedade. É um livro espetacular. Eu vejo que ao longo desse tempo eu já falava muito sobre a ausência paterna. Mas estando com aqueles meninos no dia a dia, isso se tornou muito mais profundo para mim. Desse grupo que está ali, posso dizer para você, 85% não convive com seus pais. 85% a 90% não convive dentro de uma realidade familiar. E eu vejo como isso influencia eles, porque eles não têm referência. Qual a referência que eles têm de qualidade de vida? Qual a referência que ele tem de alguém nascido e criado dentro da favela que não se envolveu com as drogas, que não se envolveu com as gangues, que não se envolveu no crime? Eles não têm, muito pelo contrário. É o amigo que entrou, depois o vizinho que entrou, é o pai que muitas das vezes foi, é o pai que morreu no crime, é o irmão que morreu no crime. As referências que eles têm é essa. Eles têm pouquíssimas referências de alguém de dentro da comunidade que se tornou um advogado, Sim. que se tornou um médico, que se tornou um enfermeiro, que se tornou um gari, que se tornou... Então eles não têm referência. Hoje eu trabalho com uma equipe fantástica na Convenção Batista Carioca, a Flávia, o pastor Carlos Sodré, né? Tem muita gente, temos uma parceria com a Luz da Liberdade, em que a gente tem não só mostrado para eles, mas a gente tem apresentado para eles oportunidades. Hoje a gente tem parceria com a Luz da Liberdade, a gente tem levado o curso de elétrica, de refrigeração para esses egressos do sistema, mostrando para eles que existe e que nós, como igreja, estamos ali para mostrar para eles que é possível. Vamos iniciar agora um curso de corte de cabelo e barbearia. Então não é só você dizer, você precisa dar suporte, você precisa estender a mão, você precisa estar junto. E a gente tem trabalhado nisso para a gente levar esse suporte. Vamos começar agora um curso dentro de uma das unidades socioeducativas de elétrica e mecânica de carro e lanternagem, para levar para eles profissionalização. Então não é só falar que é possível, é falar, cara, você quer mudar? Não interessa o que você fez daqui, você já está cumprindo a sua medida socioeducativa. Mas como você quer viver daqui para frente quando você sair desse processo aí, desse sistema? Eu posso te ajudar.
eu não quero só ser sua referência, não. Eu quero te ajudar. Me procura. Dou a referência do projeto onde eu trabalho, dou a referência da igreja ou de locais onde essas pessoas estão reunidas. Falo para eles, cara, vem com a gente. Quer viver uma vida diferente? Quer ter uma profissionalização? Quer procurar um jovem aprendiz? A gente tem meninos do projeto lá que eu tenho maior orgulho. A gente conseguiu com parceria de uma amiga e hoje ele trabalha no Banco do Brasil. Ele é um jovem aprendiz no Banco do Brasil. Negro, nascido na comunidade. Então é possível. Você quer? Tamo junto, vamos junto, cara. Tô aqui para ajudar vocês, quero abraçar vocês. Então a nossa ideia hoje é a gente expandir isso. A gente já tá assim, cara, vamos conseguir um galpão, vamos conseguir uma parada. Pô, tem um grande amigo meu que hoje ele é negro como eu, nascido na mesma realidade, que é procurador federal da República. Um grande amigo. Falei, cara, vou sentar com esse cara. Pô, cara, vamos sentar junto, vamos conversar. O que a gente pode fazer pra essa molecada aí? Vamos mostrar pra eles a nossa realidade, cara. E ele não é cristão. Ele tem a vida dele, sabe? É um cara... Pô, vamos junto. Quero sentar com ele. Eu sei que ele vai amar e vai abraçar isso. Pra gente tentar ampliar isso, cara. Levar, sabe? Ser a diferença de verdade na nossa sociedade, cara. A gente precisa de viver coisas novas na nossa sociedade. A gente precisa levar referência. A gente não deve naturalizar tudo, sabe? Eu tenho, às vezes, um choque dentro da realidade em que eu cresci, onde as pessoas... Tudo bem, cada um faz as suas escolhas. Deus fez a vida para isso. Mas você, não é porque você é negro dentro da favela que você tem que fumar. Por que você tem que fumar? Porque todo mundo fuma? Sabe? Porque a minha realidade foi essa. Como eu falei, eu não nasci na igreja. Mas eu sempre fiz as minhas escolhas e às vezes eu brinco com os meninos. Cara, você não pode ser Maria vai com as outras. Você não pode deixar que os outros escolham por você. E às vezes a gente pergunta até para alguns meninos, por que você tá usando droga hoje? Ele, porque alguém me ofereceu. Mas, pô, você era obrigado? Então é isso, sabe? É a gente tentar mostrar para eles, cara, que é possível. Você pode fazer as escolhas que você quiser. Mas procure sempre fazer boas escolhas. Você pode viver dentro daquilo que você quiser viver. Entendeu? Agora, se você fizer as melhores escolhas, você tem mais possibilidade de chegar mais longe, de alcançar o teu sonho. Qual é o teu sonho? Quer ser advogado? Quer ser jogador de futebol? Você quer ser jogador de futebol? Mas como é que... De vez em quando eu brinco, né? Como é que tá teu pulmão aí? A gente tá fazendo atividade com ele, jogando bola, e aí, 10 minutos... Caraca, Pô, mano, tá com o pulmão baleado, compadre. Meu irmão, tem que desintoxicar, tem que botar essa coisa pra fora. Então a gente brincando, a gente mostra pra eles a realidade, cara, de uma vida saudável, distante daquilo. Eu falei, cara, aí, você é novo, cara, tu nem 18 anos, você não tá aguentando jogar 10 minutos. Se eu for jogar bola contigo aí, eu vou jogar 1 hora, tu vai ficar mortinho aí. Pô, eu sou bem mais velho que você, tem meninos lá que eu tenho 3 vezes a idade deles, mas sou muito mais saudável. Então a gente procura trazer para eles essas realidades, para quê? Para eles despertarem e refletir, por que eu tô bebendo? Por que eu tô isso? Por que eu tô aquilo? Eu quero viver coisas diferentes, eu quero ter momentos diferentes. E aí a gente tenta proporcionar isso ali, mostrando para eles que, cara, é possível ter referências e mostrar para eles referências para eles viverem em coisas diferentes. Amplia, né, a visão deles que tava frustrada. E aí mostra um caminho diferente, aqui tem isso, aqui tem isso. Insere eles de novo na sociedade, né? Como um menino que foi pro Banco do Brasil. Sim. Como normalmente, se alguém sai lá do Degase, sem esse projeto, sem conhecer vocês, seria mais difícil, porque a sociedade, ela é ruim. Ela vai em cima, ela vai pegar o currículo, vai olhar e falar, isso aqui fez isso. Isso aqui a gente vai jogar de lado. A gente criou um Instagram, inclusive por conta disso, que a gente viu que alguns dos meninos que saíam, que queriam ajuda, não conseguiam se conectar com a gente. Sim. A gente criou um Instagram essa semana para poder esses meninos, de alguma maneira, tentar nos achar, criamos um Instagram fácil, eles nos acharem no Instagram e tentarem criar essa conexão conosco. Porque se eles precisam de referência, eles precisam dessa conexão proposta a ajudá-los. Sim. Como teve um menino lá que falou, tio, ninguém me dá emprego não. Eu sou o provedor da minha família. Sou eu que levo comida. 15 anos. Eu vi que eu não estava conversando com uma criança. Estava conversando com um homem. Sou eu que levo comida para dentro de casa. Sim. Eu contei toda a minha história de vida para ele.
Ele não acreditava, até aquele momento, ele não acreditava que ele podia viver uma vida diferente. E o mais gostoso após esse atendimento é ele me procurar e falar assim, pô, tio, que eles chamam, pô, você me convenceu. Amém. Quando eu sair daqui, eu vou procurar um outro trabalho, ou uma outra forma de levar a comida para minha casa. Menino de 15 anos. E cada menino é um menino, cada menino é uma história. Eu Sim. encontrei um menino de 12 anos que ele falou assim, tio, eu nasci para isso. Eu não aprendi a fazer nada diferente, não. Eu falei, cara, mas é possível. E aí, batendo papo, conversando, atendimento, ele foi embora. Encontrei com ele agora de novo, tem 2 semanas. Semana passada. Ele agora com 13 anos. Eu falei, você lembra de mim? Com 12 anos ele já morava com uma menina dentro de uma comunidade. Que isso. Aí eu falei, você lembra de mim? Ele, pô, não tô lembrando, não. Naquele dia que eu tinha atendido ele, eu vi que ele tava ainda meio... Porque às vezes quando entra, ele ainda tá com droga, né? No organismo de alguma maneira. Eu vi que ele ainda tava meio chapado, né? E aí eu falei, você não lembra de mim? Eu comecei a contar a história dele. Uhum. Aí ele... Não foi isso que você me contou, ele? Aí eu falei, você tá lembrando de mim agora? Ele, agora eu tô. E eu falei, e aí? Como é que você tá? Porque a gente tá ali para mostrar o caminho, mas a gente tá ali também para confrontá-los. Sim. Para levá-los, que ali não tem ninguém com pena de ninguém. A gente procura olhar ele com os olhares humanos. Humanizando o nosso atendimento para eles. Fazê-los entender que a gente está preocupado com eles de verdade, deles viverem uma novidade de vida. Ele, como é que você tá hoje? Ele foi conversando. E eu lembro que quando a gente saiu do último atendimento, a gente gerou nele numa reflexão. E aí você olha para a história daquele garoto, com 13 anos de idade. Onde tá tua mãe? Minha mãe tá presa lá em Bangu. E o teu pai? Meu pai também. Como é que você vai ajudar? Como é que você vai julgar? Porque é muito fácil. Um filho meu, um filho de qualquer adulto, em qualquer lugar, tá com um problema. Os pais se separaram, um exemplo. O que é a primeira coisa que eu... Procurar um psicólogo. Vou procurar um psiquiatra, um psicanalista. E esses meninos têm esse atendimento no SUS? E esses meninos, essas meninas, não estou dizendo que eles são coitadinhos, porque eles fizeram as escolhas deles. Mas é importante a gente ter um olhar humano quando a gente olha para nossa família, que Sim. passa por qualquer problema emocional e nós temos condição de levar eles a um atendimento. E muitos desses meninos não tem nenhum. O super-herói deles está ali dentro mesmo, ali dentro daquela realidade onde eles estão inseridos. Então a gente precisa olhar para esses meninos e mostrar para eles um caminho novo. A gente precisa olhar para eles com o olhar de Jesus e o olhar de amor, que eles se sintam de verdade amados, cuidados e respeitados dentro das escolhas e realidades deles. Agora, existe esse caminho aqui. Eu lembro de um dia, de um atendimento desse, esse foi dentro de uma sala, o menino saiu e eu vi que aquele menino estava assim, focado em tudo que a gente estava falando e ele virou para mim e falou assim, 16 anos. Pô, tio, queria te falar uma coisa. Eu fiquei meio espantado, não sabia o que ele ia falar. Já todos os meninos tinham ido embora. Ele esperou os meninos ir embora para me chamar. Porque às vezes é isso, eles também ficam constrangidos de dizer um pouco da história deles. Sim. Ele falou, eu sou desviado. E eu entendi por que Deus me trouxe até aqui. E eu quero dizer para você uma coisa. Quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar para a igreja. Amém. Eu vou voltar para Jesus. Falei, cara, Deus seja louvado pela tua escolha. Vamos junto, vamos caminhar. E aí ele me abraçou e voltou pro alojamento. Então nós estarmos ali e vermos as histórias desses meninos, é isso, muitas das vezes sair dali é mostrar para a sociedade, para a igreja, para a comunidade que eles precisam de ajuda. Sim. Sabe? Que eles precisam de referência, eles precisam de oportunidade. E não é falácia. Eles precisam de oportunidade. Vem cá, como é que eu posso fazer, que eu posso criar oportunidade? E nós acreditamos numa sociedade melhor, de verdade. E é por isso que a gente está ali. Para levar essa oportunidade para eles. Show. Falando um pouco de vida pessoal agora, qual conselho você daria para os jovens? Deixa eu só aqui. Os jovens que desejam usar os seus dons de esporte a serviço de Deus. Assim, no dia a dia. Só vem. Cara, só vem porque a gente passou agora, se não me engano, se foi por uma Olimpíada, que tá me fugindo aqui, a gente viu o atleta, ele é ídolo. Ele é idolatrado. Sim. E nós vimos a Raíssa
Nós vemos o Pedro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O mundo inteiro tá olhando para esses caras. Quando eu digo o mundo inteiro, eu não tô exagerando. O mundo inteiro viu Raíssa falar que Jesus era o caminho, a verdade e a vida em Libras, sabe? Então hoje eu tenho caminhado com alguns atletas, a FCA já tem essa visão de caminhar com treinadores e atletas, mostrar o potencial que eles podem ter na proclamação do Evangelho de Cristo. E eu tenho caminhado com um atleta de judô, um atleta Miguel, um atleta de destaque dentro do judô, 15 anos, e eu tenho mostrado para ele já é o terceiro do Brasil, se eu não me engano, se eu pulei aqui, errei alguma coisa, eu falo, cara, daqui a algum tempo, se alguém te parar na rua e te perguntar a razão da sua fé, o que você vai dizer? Como é que tá a sua leitura bíblica? Essas são minhas conversas com ele. Como é que tá o seu relacionamento com Deus? Quem é Deus para você? E aí você chegar e convencer esses atletas, falar, cara, fortalece a sua fé, leia a Bíblia, aprofunde o seu relacionamento com Deus, porque isso naturalmente vai transbordar sobre as pessoas que estão. É um do tema da Convenção Batista Carioca, inclusive desse ano, que é vida abundante. Vida abundante é uma vida que transborda. Sim. Então é esses atletas entenderem que esse transbordar de Deus precisa passar por eles. Sim. Eles estarem cheios de Deus para poder transbordar na vida dessas pessoas. Pô, você imagina, dentro de uma academia, um atleta que é campeão, como os outros atletas olham para ele. Fala, caraca, o cara é sinistro. E o cara vem lá e chega, Jesus Cristo é o Senhor na camisa. Ele chega lá, não, toda terça-feira tem uma célula lá, pô, o dia que você quiser, vamos com a gente, vamos orar, vamos ler a Bíblia junto. Então não é só você ser um bom cristão, ser um bom atleta e um atleta dedicado vai fazer a diferença quando você faz o seu trabalho com excelência para a proclamação de Jesus Cristo no reino de Deus. Porque você faz bem aquilo que Deus colocou para fazer, aquilo vai atrair a atenção das pessoas e as pessoas vão procurar saber a razão da sua fé e a razão da sua qualidade de vida. Por isso que é importante também ser um atleta exemplar em tudo. Um exemplo arrasta. É verdade. Exatamente. Eu não preciso falar nada e o cara vai olhar, vai falar, pô, que sinistro, né? Que legal. Quero fazer parte disso aí. Sim. E aí, pra gente... As duas últimas aqui pra gente poder fechar. Se o senhor pudesse resumir sua missão em uma frase, qual seria? Uau, resumir a minha missão em uma frase. Difícil essa, né? Rapaz, essa aí. O pessoal do roteiro aqui, hein? Criaram uma. O roteirista tá... O roteirista tá falando. Uau, resumir a minha missão em uma frase. Jesus transforma pessoas. E pessoas transformam o mundo. Amém. Acho que essa é a minha frase hoje. Show. E a outra pergunta, né? Qual versículo ou princípio bíblico te acompanha em todas as frentes do ministério? Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a sua formosura, a beleza do Senhor. O nosso relacionamento com Deus, cara, é o que vai fazer diferença em tudo que a gente está envolvido. E é buscar a Deus não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Sim. Então, quando eu penso em olhar, estar na casa de Deus para contemplar a beleza de sua formosura, eu não penso em estar na igreja porque Ele pode me dar um carro novo. Eu não penso em estar na igreja porque Ele vai me levar para o céu. Eu penso em estar na igreja porque Deus é maravilhoso. Que Deus é bom demais, cara. Eu sou apaixonado por esse Deus e poder caminhar com Ele. E saber que Ele me escolheu, não foi eu que escolhi Ele, foi Ele que se revelou para mim, Ele escolheu a forma dele se revelar para mim. E a minha vida só faz sentido se eu puder caminhar com Ele. Eu sou muito vidrado na vida de Enoque, porque Enoque foi um cara diferentão. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E, ninguém anda com ninguém se não tiver prazer. Ninguém anda com ninguém se não for maneirão. Cara, eu fico imaginando Enoque, caraca, Deus é maneirão, maior fechamento, maior... Sabe? E Deus olhou para aquele cara e falou assim, caraca, cara, tu não vai passar pela morte não. Vambora, tu vai comigo. Nem vai de arrasta, né? Tu vai, vambora. E, cara, assim, são personagens e junto somado a esse texto bíblico que muito me encantam. E o evangelho precisa ser verdade para mim, para que aquilo faça sentido para as pessoas que estão ao meu redor. E eu acho que esse é o mais importante. Se eu estiver caminhando com Jesus, eu não vou ficar preocupado se eu vou pro céu ou vou pro inferno, porque eu tô com Ele. Eu tô com Ele.
Ah, o apocalipse vai acontecer. Não vai acontecer qualquer hora, eu tô com ele, tô caminhando com o cara. Então, pode o mundo cair, pode... E é difícil, nos momentos, né, Sim. duro, da perda de um familiar, né? Mas fala, Deus, me conforta, me consola, porque a gente tá com ele. E se a gente tá nele, a gente vai produzir fruto. Se a gente tá nele, as pessoas vão olhar pra gente, vão ver algo, alguma coisa diferente. Falar, cara, tu tem alguma parada diferente. Você não vai nem precisar ficar falando muito. E as pessoas vão ver isso. A glória de Deus vai transbordar, vai refletir sobre as pessoas que estão ao seu redor. Então, é isso, é sobre caminhar com Jesus e ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. E foi primordial, né? Oração, depois Bíblia direto, quando o senhor falou que lia a Bíblia, tipo assim, 12 horas por dia. Cara, eu procuro diminuir, senão o pessoal vai pensar que eu sou mentiroso. O senhor me lembrou a tia Laura falando. Tia Laura falava muito nos pré-adolescentes, que ela se deliciava lendo a Bíblia. E aquilo entrou no meu coração, assim, me marcou. É muito bom saber disso, muito bom saber que o evangelho, ele é isso. Ele é oração e Bíblia. E aí Deus faz. Oração e Bíblia. Não veio um pastor que te guiou, alguém te falou. O senhor não deu um dízimo, que é hoje que a sociedade prega isso, né? Deus trabalhou e tá aí, transformando e foi usando vidas pessoas, né? Teve pessoas que foram extremamente importantes na minha caminhada, que me discipularam, que caminharam comigo. Eu lembro do pastor Joel, que foi um cara assim, nessa andança, nessa ânsia por conhecer. Eu lembro que muitas das noites a gente se reunia para casa dele, eu, Léo, Wagner, outros jovens, e ele tinha prazer de sentar com a gente, nos explicar a palavra de Deus, sabe? Ele nos ajudava a esmiuçar a palavra. Então, é isso, é sobre disponibilidade para ajudar outras pessoas. Eu via aquele cara, ele trabalhava, ele tinha os compromissos dele, chegava cansado do trabalho e a gente enchendo paciência dele muitas das vezes. Cara, às vezes minha mãe me ligava, Jean, por que você não chegou em casa agora? Não, tô aqui no Joel, a gente tá lendo a Bíblia aqui, a gente tá orando. E é isso, é sobre ser bênção. Eu sempre falo, em todo canto que eu vou, encontrei com ele esses dias. Falo, pô, Joel, se soubesse como eu sou grato a Deus pela sua vida, o quanto você foi paciente com a gente e teve disponibilidade para nos ensinar a palavra, nos conduzir. Cara, muito obrigado pela sua vida. Hoje ele não tá pastoreando em lugar nenhum, tá trabalhando secularmente, ele é massoterapeuta, uma série de coisas. Mas eu tenho essa alegria, sempre que eu encontro, eu tenho essa oportunidade de falar para ele e ser grato. Agradecer por quanto ele foi referência para minha vida, de ensino, de dedicação a outras pessoas. Sim. Uma pessoa que abriu mão, muitas das vezes, da sua própria vida para ajudar outros jovens a desenvolver a sua vida com Deus, a sua espiritualidade. Show de bola. Jean, prazerzão estar com você aqui, cara. Pô, poder cara, trocar essa eu que ideia sou com grato, você. cara. Pô, Essa troca de experiência. Se tiver alguma muito coisa legal, pra cara. falar, algum recado pra galera aí. Show. Vocês já perceberam que eu sou... Cara... Olhem pra mim agora, gente. Presta atenção, hein? Sejam apaixonados por Deus, cara. Sejam apaixonados por Deus, porque... Cara, é isso que vai fazer toda a diferença. Eu já falei um pouquinho de alguns versículos bíblicos, mas... A sua paixão a Deus vai te conduzir ao seu propósito. A sua paixão a Deus vai te conduzir e vai te mostrar o quanto é importância uma vida de leitura bíblica. A sua paixão a Deus vai te mostrar o quanto é importante você ser servo, porque a tua referência é Jesus. E a Bíblia diz que ele, saindo do seu local de glória, se comparou ao homem, se igualou ao homem como um servo. Ele lavou os pés dos discípulos. Então, se você for apaixonado por Deus, se você se relacionar com ele profundamente, você fará toda a diferença na sociedade onde você está inserido, na comunidade onde você está inserido, porque você pode ser a resposta que essa sociedade precisa. E Deus vai te utilizar para isso. Amém. Deus te abençoe. Vamos junto, hein? Foi? Valeu. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Esse foi mais um tchau. episódio aqui do JubaCast. Fiquem ligados nos próximos aí que vão lançar. Valeu. Fiquem com Deus. Abração. Tamo junto. Show. Vamos que vamos, gente.